Muito bem, amigos da TV Vazialegre.com, nosso abraço, nosso carinho, nosso desejo de boa sorte. Estamos chegando com mais uma live aqui no nosso canal nesta terça-feira. Abraço para você e que a sua noite seja abençoada, tá? Trabalhamos em nome de JC Gás Super Gás Brás, a entrega mais rápida da cidade, o pessoal que está sempre pronto para atender você. É só você ligar. Pit Stop School, ADL Link Telecom e CEDC Unicesumar. A educação à distância da Unicesumar te aproxima. Te aproxima de quem você ama, porque você escolhe onde e como estudar. Te aproxima do seu diploma, porque tem mais de 60 graduações. Aproxima das oportunidades, porque te prepara para o mercado. Te aproxima das conquistas, porque entende e desenvolve o seu talento. É você, mais perto do seu sonho, com a melhor EAD do Brasil. Matricule-se. Muito bem, CEDC Polo Unicesumar em Vazialegre, faça como eu e como centenas de outras pessoas. Escolha um curso EAD Unicesumar e garanta a sua graduação, seu curso superior. Afinal, a educação amplia as oportunidades de sucesso. Viu? Entre em contato ali na Rua Durval Soares, número 150, no centro de Vazialegre. O WhatsApp é o 88-99604-3956, 99618-9903. Instagram, @unicesumar.vazialegre.ce, @cedc.Diana Colassa. Pessoal, nosso convidado nesta live é o vereador reeleito nas últimas eleições com 941 votos. Ele tem 33 anos de idade e é agricultor. Na Câmara, faz parte aí da bancada de oposição e vai continuar na Casa Legislativa por mais 4 anos. Como será o seu novo mandato, como ele avalia as eleições e como ele avalia também este mandato que está terminando agora no mês de dezembro. Vamos saber disso e um pouquinho mais perguntando diretamente ao vereador Michael Martins, que já está com a gente aqui no nosso estúdio. Michael, prazer tê-lo aqui mais uma vez, está tudo bem? Olá, Nonato, boa noite internautas, graças a Deus tudo em paz. É um prazer estar aqui mais uma vez
para conversar um pouquinho, trazer um pouquinho do que aconteceu nos últimos meses, né, que foram intensos dentro da nossa campanha, mas também nos últimos anos dentro do nosso mandato legislativo. Pronto. Antes da gente entrar nessa pauta das eleições municipais, do novo mandato, quero saber de você, até aqui, como é que você avalia o seu primeiro mandato? De uma visão geral, assim, como é que você pode nos dizer, nos mostrar como é que você enxerga esse seu primeiro mandato? Nonato, eu primeiro queria aqui, inclusive, agradecer, né, aproveitar aqui nesse momento inicial aqui da live, agradecer a todas as pessoas que de forma direta ou indireta contribuíram aí com o resultado das eleições no ano de 2020, para que a gente pudesse dar continuidade desse trabalho na Câmara Municipal. Então, a todos, sem distinção de nenhum, muito obrigado, que Deus abençoe. Nonato, quando a gente chega na Câmara Municipal, a gente chega com muitos sonhos, com muitos objetivos, com muitas metas, porém, no decorrer dos dias, a gente vai se encontrando e ver o que é possível ser feito, o que não é possível ser feito, e eu consegui criar um mundo para que eu pudesse atuar dentro dele, né? E quando eu falo criar esse mundo, foi criar o escritório, inicialmente o escritório político do vereador Michel Martins, que depois se tornou no espaço da comunidade. Então ali era um ponto de encontro, é um ponto de encontro, onde eu conseguia ter um contato direto com as pessoas e colher as demandas, os anseios da sociedade. Então, meu mandato na Câmara eu sempre coloquei como um mandato popular, devido à nossa pauta ser uma pauta popular. Então, uma meta principal durante esses 4 anos foi colocar na Câmara o sentimento das pessoas. Com relação a projetos de leis, eu apresentei alguns projetos que se tornaram leis, foram sancionadas pelo prefeito municipal, só que veio um certo desengano. Não adianta o vereador ele ter toda a boa vontade do mundo, elaborar uma lei, apresentar na Câmara Municipal, passar por todos os trâmites, ser aprovada, ser sancionada pelo prefeito, se a gestão pública municipal não tiver compromisso com aquela lei, não colocar aquela lei em prática. Então aí vem uma desilusão, né? Porque uma das missões principais do legislador, do vereador, é fiscalizar os recursos públicos, é aprovar as leis, é criar leis, e muitas das vezes as leis que são criadas, que são aprovadas, elas não entram em prática, porque na maioria das vezes quem tem que colocar em prática é o Poder Executivo Municipal. Então aí vem uma certa desilusão com relação à questão das leis. Eu criei aí as leis da inclusão, foi um conjunto de 10 leis, todas voltadas para crianças com necessidades especiais. Essas leis já deveriam ter sido implantadas no município, e até então nós não temos, né? Nós não temos, por exemplo, nós criamos aí a carteira de identificação do autista, né, que é a CIA, não existe ainda no município. Foi criado, foi aprovado. O município hoje era para ter um banco de dados com todas as crianças com necessidades especiais, não existe. Então, as leis foram criadas na melhor intenção do mundo, escutando o anseio da sociedade, mas se o município, se o Poder Executivo Municipal ele não operacionalizar, ele não colocar em prática, ele não implementar as leis, de nada adianta. Mas eu vejo esse primeiro mandato como muito produtivo, não pelo trabalho dentro da Câmara Municipal em si, mas acima de tudo pela relação que eu criei com o povo de Vaza Alegre, fora do ambiente legislativo, para que eu pudesse assim ter uma boa atuação lá dentro. Muito bem. No caso das leis, você acredita que é falta de boa vontade ou é questão técnica, administrativa, financeira, enfim, para não serem colocadas em prática? Nonato, eu acredito que isso tudo passa pelo modelo de gestão, né? Eu tive a oportunidade de receber uma ligação do prefeito municipal, me parabenizando, né, pelo resultado das eleições, e naquela conversa eu falava para ele: prefeito, escute um pouco o que a gente coloca na Câmara Municipal, porque a gente coloca muitas coisas bacanas, projetos interessantes, e tudo isso sai o quê? Sai do meio do povo. A gente olha para o povo, olha para o comportamento da sociedade, e através desse olhar nós formulamos pautas para apresentar na Câmara Municipal. Mas eu acho que isso tudo é por causa do modelo de gestão. Nós temos um prefeito que está indo para o seu 4º mandato, né? E vem seguindo um modelo de gestão que, se você olhar, mudou pouquíssimas coisas. Se você pegar lá da primeira gestão até hoje, existem práticas que são as mesmas.
que não foram atualizadas e que, infelizmente, eu não tenho muita esperança de ser atualizada, porque se está dando certo dentro desse modelo de gestão e muitas das vezes não entende que precisa melhorar. Agora, eu particularmente, eu já propus na Câmara Municipal e vou continuar propondo, mesmo que seja enxugando gelo. Eu acredito que a gente precisa ter uma gestão pública municipal mais cooperativa, mais solidária, mais associativa, uma gestão municipal, Nonato, onde escute o cidadão, onde convide o cidadão para fazer parte da resolução do problema. Nós poderíamos, dentro dos bairros de Vaza Alegre, nos distritos de Vaza Alegre, ter projetos sociais, isso eu venho falando há muito tempo, projetos sociais executados a baixo custo, através de parceria com universitários que estão aí na fase final do curso. Você dá uma bolsa ali para aquele jovem de 200, 250 reais, não é nada para o município, 250 reais. Mas para aquele jovem ali é muito, porque ajuda ali na despesa da faculdade, na xerox, na alimentação, no transporte. Então nós poderíamos ter aí vários universitários na fase final de formação, atuando no município de Vaza Alegre, nos 4 cantos, desenvolvendo projetos sociais com idosos, com crianças, com adolescentes. Mas por que isso não acontece? Porque o modelo de gestão que nós temos em Vaza Alegre não vê que é interessante. Nós temos alguns projetos sociais concentrados dentro do Centro Social Urbano, que na minha avaliação não é bom, é algo negativo você tirar o jovem de dentro da sua área, do seu habitat, do seu bairro. Você coloca um projeto do CSU, vai ali atender alguns jovens que se interessam, que quer sair lá da comunidade para ir, alguns. E você tendo o projeto dentro da comunidade, está mais próximo do jovem, gera um interesse, você vai trabalhar ali em comunhão com o bairro, com a comunidade, incentivando o jovem a cuidar do patrimônio público, você vai desenvolver atividades dentro da área ali. Então, assim como essas, eu coloquei várias sugestões, mas infelizmente o modelo de gestão que é adotado em Vaza Alegre não tem um olhar muito voltado para essas ações sociais dentro da comunidade, em comunhão com as pessoas. Eu acredito que isso é algo que a gente precisa avançar. Dentro desse modelo de gestão também, Nonato, eu acredito que tem que descentralizar. Eu digo para você, um município na extensão territorial que tem Vaza Alegre, que é um município grande, né? Nós temos 5 distritos, nós temos uma sede rural muito grande, nós temos vários bairros. Na minha visão, precisa descentralizar. Aqui o município de Vaza Alegre já deveria ter, eu não vou dizer subprefeituras, né? Mas poderia ter algo parecido, né? Ou subprefeituras, coordenações locais, regionais, enfim. Esse município ele precisaria ser dividido administrativamente em áreas para que existisse uma troca de informações mais fiel com o gestor municipal, para que cada área tivesse um trabalho mais concentrado, ali pegando a educação, a saúde, a infraestrutura, o social. Eu acredito que isso ia otimizar muito a questão dos custos e ia trazer resultados práticos no dia a dia das pessoas. Muito bem, Michel, eu sei que todo o seu trabalho você considera importante durante esses 4 anos, mas você consegue elencar qual foi a principal conquista desse seu mandato, aquele que você disse, isso aqui para mim foi essencial, se eu não tivesse conquistado isso para mim, não teria sido a mesma coisa o mandato. Enfim, há algum projeto que você queira elencar como aquele que te deu mais alegria em ter conquistado? Nonato, ver o jovem estudante entrando dentro de uma Topic, tirar uma carteirinha do bolso e pagar metade da passagem, para mim foi uma das grandes conquistas desse mandato. Porque é uma conquista que mexe em toda uma estrutura, é uma conquista que faz a diferença na vida do universitário. É algo prático, é algo ali visível, é algo que você consegue ver uma transformação, você consegue ver o ato de cidadania do jovem que vai em busca do seu direito, que tem o seu direito garantido. Então a carteira do estudante foi uma grande conquista, né? Eu estou vendo ali o jovem tendo um direito garantido que eu, enquanto universitário, nunca tive. E hoje esse jovem tem. Ele adentra na Topic, paga metade do preço da passagem e aquele que sobra ele pode usar para comprar a apostila, para comprar o lanche, para comprar o livro, enfim.
foi uma grande conquista para a juventude. Engraçado que era uma coisa que existia, mas aqui não, o direito não era exercido aqui de fato, né? A carteira do estudante não é nada novo, mas a gente pode voltar um pouquinho aqui no nosso assunto. Lembra que eu falei que a lei é criada, mas que a lei não é implementada? Pronto. É o que acontecia com a carteira do estudante. Uma legislação que tinha em Vaza Alegre a nível municipal, existe essa legislação a nível estadual, existe a nível estadual. Nos 3 níveis da federação nós temos aí município, estado e união, existe a lei que garante a carteira do estudante, aqui no caso do nosso município. Porém, ninguém brigava, ninguém lutava, porque a gente colhe os frutos, Nonato, mas a gente também colhe também alguns dessabores, né? Não foi fácil, né? Não foi fácil. Tem topiqueiros que compreendem, não, isso aqui é um direito do estudante. Mas tem topiqueiros que já pensam, não, isso aqui já está mexendo no que eu ia ganhar. Então, assim, você agrada uns, desagrada outros. Mas o importante é você colocar na balança e saber que está sendo justo. E a lei, ela vem para isso. A lei vem para trazer a justiça, a igualdade, para equilibrar. Então, a nossa luta fez com que fosse garantido esse direito. Mas nós tivemos muitas conquistas, Renato. O espaço da comunidade, um vereador, imagina aí, um vereador abrir um escritório, pegando parte do seu próprio salário para manter, né? A gente paga água, paga energia, paga internet, tem uma pessoa que ajuda a gente, tem o aluguel, mas está lá um escritório aberto para atender o povo, pegar parte do salário para financiar projetos sociais dentro da associação. Isso também foram conquistas importantes. A sede do Departamento Municipal de Trânsito, todo mundo sabe, foi uma luta nossa, né? Nós tivemos que fazer uma denúncia no Conselho de Trânsito, porque o Departamento de Trânsito de Vaza Alegre, ele não seguia as normativas para poder existir o Departamento Municipal. Então nós tivemos que fazer uma denúncia, nós tivemos que provocar o Ministério Público, até que o município se sentiu, de certa forma, que não tinha mais como empurrar com a barriga e tinha que fazer aquilo dali. Então foi uma conquista importante, por quê? Porque estão lá os servidores públicos, prefeito passa, vereador passa, mas o servidor que é concursado, ele continua no departamento. Então a melhoria está lá, está servindo a todos os agentes do Departamento Municipal de Trânsito. Eu me sinto muito feliz em ter contribuído. Então muitas foram as nossas conquistas no decorrer desses 4 anos. Aliás, denúncia é o que não faltou, né? Você foi bastante ativo nesse quesito, né? Muita coisa você levou para a Câmara, né? E para o Ministério Público, inclusive, né? Com certeza, muitas denúncias foram feitas, né? A tribuna da Câmara Municipal, eu costumo dizer, a tribuna, ela serve para fazer justiça ou injustiça. Ou você usa aquele microfone para promover a justiça, ou você promove a injustiça, e quando você se cala, você está sendo conivente e está promovendo a injustiça. Então a tribuna, aquele microfone eu utilizei nesses 4 anos, mas o povo de Vaza Alegre dizendo, Michael, esse é o caminho a seguir, porque a minha pauta é uma pauta popular. Encaminhamos muitas questões lá na tribuna, mas eu procuro muito o município também, e sabem disso. Depois que eu fui eleito, Nonato, tá o quê? Não tem nem 2 semanas, né? Eu já fui várias vezes na Secretaria de Saúde. E não foi resolver nenhum problema meu. Foi resolver problemas de pessoas, né? Pessoas que estão passando necessidade, precisando de exame, precisando da consulta, precisando de um medicamento. Pessoas que estão nas redes sociais fazendo campanhas, e eu vou e falo, não, vamos lá para a gente tentar garantir o seu direito. Então eu sempre busco também dialogar com o município, mas às vezes é inevitável ter que levar para a tribuna e buscar promover a justiça na tribuna da Câmara Municipal. Você sente no dia a dia que o eleitor ele ainda procura muito o vereador com aquela função assistencialista, de tirar o dinheiro do bolso e vai resolver seu problema, ao invés de procurar o caminho que é o da cidadania, de exercer o direito, de ir numa secretaria, de buscar a prefeitura, de buscar os órgãos competentes para poder resolver a questão de forma definitiva, igualitária, e não por uma questão de aproximação com o vereador, mas ainda tem muita gente que insiste nisso. Nonato, se você fizesse aqui um trabalho de campo, né, uma reportagem, perguntando às pessoas qual o papel do vereador, certamente você iria se surpreender, que muita gente não sabe qual a função do vereador. Muita gente não sabe. Nessa eleição, eu não procurei um cidadão, para dizer o que você quer por o seu voto.
Não tem essa pessoa em Vaza Alegre para dizer assim, não, o Michael me procurou e perguntou o que eu queria para eu poder votar nele. Não existe. Mas eu não sei numerar para você a quantidade de pessoas que veio ao meu encontro pedindo ajuda, né? Porque eu estou precisando disso, daquilo. Então, assim, as pessoas, infelizmente, uma grande parcela não sabe a função do vereador. Então, ver no vereador, principalmente no período eleitoral, é o momento de eu conseguir alguma coisa. Então, existe muito isso sim, existe muita questão do assistencialismo, existe muita questão das pessoas vir para pedir alguma coisa, algum auxílio, alguma ajuda. E a gente conversa com essas pessoas, orienta, se puder ajudar, a gente ajuda, porque geralmente, Donato, às vezes as pessoas vêm pedindo algumas coisas que a gente tem, é pena mesmo, é questão humana. Às vezes a pessoa não tem nada para comer em casa, né? Inclusive, por incrível que pareça, hoje mesmo aconteceu isso, de uma pessoa vir ao meu encontro e dizer que não tinha 1 quilo de arroz para comer. Então a gente ajuda, como humano, não é nem aquela questão de falar, não, tá viciando, não, é como humano. Mas eu posso dizer que eu sou um dos vereadores que oriento muito as pessoas. Eu não só oriento, como eu vou até o local. Ah, tá precisando de um exame? Pois vamos lá na Secretaria de Saúde em busca do seu direito. Está precisando de um alimento? Vamos ali naquele departamento, na assistência social. Eu mostro caminhos para as pessoas. Eu tento buscar a garantia do direito das pessoas, para elas saberem qual é o caminho da cidadania. Mas, infelizmente, ainda tem sim, muitos esses casos. E, como eu disse, quanto mais se aproximava do dia da eleição, tinha hora que eu parava assim e pensava, meu Deus, o povo está pensando que o mundo vai se acabar. Né? Tinha muita gente que entrava num desespero grande porque eu preciso de alguma coisa, eu tenho que conseguir alguma coisa porque está acabando o tempo e eu tenho que receber. E eu sempre dizendo, Nonato, para as pessoas, eu não sou vereador de 4 em 4 anos. Eu não sou vereador de 45 dias de campanha. Eu estou para lhe ajudar a todo momento, para lhe servir, para garantir o seu direito. Porque eu fiz isso durante 4 anos, Nonato. Todo mundo que me procurou teve uma resposta. Para você ter uma noção, o número de pessoas que foram na minha casa em busca de alguma coisa é baixíssimo. Por quê? Porque eu abri um escritório, eu abri um espaço para atender as pessoas de forma digna, um atendimento digno, uma sala bacana, uma central de ar ali, com todo o conforto que nem na minha casa tem. Está entendendo? Então, o número de pessoas que foram à minha residência nesses 4 anos foram poucas. Por quê? Porque eu tenho um local digno para atender elas e busquei resolucionar o máximo de problemas, de encaminhar o máximo de problemas possível que chegaram até mim. Mas nessa eleição, o que eu tentei mostrar muito para as pessoas era isso. Eu vou estar disponível durante 4 anos para responder a sua mensagem, para atender o seu telefonema e para lhe atender presencialmente. Michael Martins, há alguma coisa que você tenha feito do seu primeiro mandato que você pense, isso eu não farei novamente porque eu me excedi, ou alguma coisa que você não fez e que você acha que pode ter sido omisso, que você no segundo mandato eu farei, mesmo que gere algum burburinho? Há alguma coisa desse tipo de pensamento na sua cabeça? Nonato, esse mandato eu vejo ele como um mandato equilibrado, muito equilibrado, né? As pessoas falam muito de umas denúncias que foram feitas, né? Porque você falou denúncias aí, mas eu acredito que foi as denúncias do dia a dia, né? Na Câmara. Exatamente. Mas as pessoas falam muito de um conjunto de denúncias que foram feitas, envolvendo aí licitações, fraude em licitação e tudo. Eu fui um dos vereadores que assinei essa denúncia e eu não me arrependo de ter assinado. Até porque eu não assinei essa denúncia usando de má fé. Eu assinei essa denúncia, analisando os fatos, e eu vi que não estava correto e que seria coerente da minha parte como vereador assinar essas denúncias. Assinei e espero até hoje que os órgãos competentes façam o seu trabalho, né? E que tragam um resultado, se teve algum erro, se não teve. Em momento algum eu busquei utilizar isso de má fé, para explorar na tribuna, para tentar denegrir a imagem de alguém, para tentar humilhar. Eu não fiz isso e não faço. Mas eu não me arrependo, né, com relação a essa questão dessas denúncias, que foi uma coisa que deu muito burburinho aqui na cidade. Eu vejo o meu mandato como vereador um mandato muito equilibrado, e
Eu queria muito poder me lembrar aqui de alguma coisa que eu pudesse dizer, eu fiz e não faço mais, porque seria o sinal que eu estaria corrigindo alguma coisa. Mas eu vejo como um mandato equilibradíssimo. Eu busquei desenvolver o trabalho legislativo, me doei para a sociedade, busquei estudar, apresentar leis, fiscalizei, entendeu? Eu vejo como um mandato equilibrado. Eu acredito que eu fiz e me comportei como um verdadeiro representante, um legislador deve se comportar. Nesses 4 anos, eu fiz muito isso, né? Sua avaliação da bancada de situação e da bancada de oposição durante este primeiro mandato? É muito complicado você avaliar as outras pessoas, né? É muito complicado, mas eu não vou entrar nos pormenores, eu não vou entrar nos detalhes. De modo geral, eu acredito que foi equilibrado o trabalho das bancadas. Às vezes tem excessos, às vezes tem pessoas que acabam personificando demais, aí defende demais o prefeito, não é nem a gestão, defende demais o prefeito. Aí às vezes tem gente que ataca demais o prefeito. Eu acho que a gente não é o papel do legislador esse aí. Eu acho que nós não estamos ali para defender prefeito e nós não estamos ali para atacar prefeito. A gente está ali para poder, bancada de situação, que é base do governo, está ali para mostrar os pontos positivos da gestão, o que está dando certo, os projetos que estão avançando, o resultado da gestão. Eu acredito que a bancada de situação ela tem que fazer esse trabalho sim, até porque é base do governo. E eu acredito que a bancada de oposição, ela tem que trazer sim mais aquilo que está vulnerável, aquilo que não está acontecendo, aquilo que está passando por despercebido, trazer ali os ajustes que tem que ser feito. Eu digo isso com relação, Nonato, à política partidária que tem na Câmara. Não tem como dizer que não tem. Agora, de modo geral, o papel de ambas as bancadas é, sim, se comportar como agentes fiscalizadores e fazer o trabalho que é de papel do legislador. Fiscalizar no modo geral, apresentar leis de modo geral. Eu estou colocando assim porque existem os pormenores, que é aquela questão mais partidária, mas até dentro do mais partidário tem seus limites. Tanto para quem está no governo, como para quem não está no governo. Mas, de modo geral, eu vejo que as bancadas fizeram um trabalho equilibrado, né? Na Câmara Municipal teve esse equilíbrio, teve essa harmonia, teve alguns momentos que alguns se excederam, mas, de modo geral, eu vejo bem equilibrados os trabalhos ali entre as bancadas, principalmente já do meio para o final, vamos dizer assim. Muita gente já está maduro, já aprendeu bastante, a gente consegue ter um olhar mais apurado. Eu, sem dúvidas, eu chego no segundo mandato, se Deus quiser, com um crescimento grandioso, né? A gente aprende muito na prática. Isso é bom, isso é muito bom. Agora, não sei o que acontece com você, que o palanque foge de você. Na primeira campanha você não pôde subir pelo posicionamento político que você tomou. E agora o coronavírus não deixou, nem você e nem ninguém, né? Mas você foi reeleito, enfim. O palanque é importante, fez falta aquele contato com o público lá e aquela multidão para você falar. Você acha que foi do mesmo jeito, enfim? Nonato, eu não sei nem dizer assim, eu nunca fui, nunca tive a oportunidade, né, do palanque. Mas eu sempre digo para meus amigos que comício, carreata, caminhada, para mim, Nonato, não fez nenhuma falta. Eu acho que hoje eu vejo como um desperdício de dinheiro, como um desperdício de tempo e como ferramentas de colocar as pessoas para se confrontarem mais, para rivalizar. Não senti falta de comício, não senti falta de caminhadas, nem de carreata. Até porque se as pessoas compreendessem o papel do comício, o comício seria o quê? Tem um comício aqui do candidato A, todo mundo deveria ir, para poder ouvir as propostas do candidato A, os candidatos. Tem do candidato B, todo mundo vai. Deveria ser assim. Mas aqui as pessoas se dividem, já vai 90% de quem é para ir. Então, eu não vejo muita vantagem a não ser vaidade. A pandemia ela tirou essas possibilidades de comício, carreata e caminhada, porém ela deu a oportunidade do candidato colocar o pé na estrada. E é isso que eu gosto, Nonato. Eu gosto de colocar o pé na estrada, eu gosto de olhar no olho das pessoas, de entregar o meu material. Falando em material, eu acredito que eu fui um dos candidatos. Eu não fiz bottom, eu não fiz nenhum adesivo, nenhuma bandeira, Nonato. Meu material foi o santinho e um panfleto prestando conta.
Então, eu tive a oportunidade de caminhar muito, queria agradecer aos meus amigos, né? Não vou citar nomes para não ser injusto, mas eu tinha ao meu lado estudantes de economia, eu tinha enfermeiro, eu tinha agricultor, psicólogo, professor, enfim. Os meus amigos, eles se disponibilizaram a caminhar comigo, Nonato. E isso é muito grandioso. A minha campanha, ela continuou sendo uma campanha muito diferente. Os meus amigos caminharam comigo pelas ruas da cidade, pela zona rural, sem ganhar um centavo, um trabalho totalmente voluntário. Pessoas iam buscar material meu para entregar nos vizinhos, aos amigos. Então, a pandemia, ela tirou essas possibilidades que eu disse, mas deu a oportunidade do candidato que assim teve o interesse de caminhar, de ter o contato, de andar porta a porta, claro, sempre com os cuidados. Eu não sei se ainda dá para ver, Nonato, mas ficou aqui a marca da minha máscara, que eu não sei se ainda dá para ver. Dá para notar. Dá para notar que ficou aqui a marca da máscara, o sol queimando, né? Ficou a marquinha da máscara aqui porque eu usei a todo momento, buscando usar ali a máscara, o álcool em gel, todos os equipamentos de proteção que era necessário, mas eu andei muito, muito mesmo pelo município de Vaza Alegre, um contato direto com as pessoas, e eu acho que isso é insubstituível numa campanha, eu acho que é muito importante. Pronto. Você utilizou bastante a internet para ter contato com o cidadão, com os eleitores. Antes, na pré-campanha, você fez bastante live. Durante o mandato, não tanto, né? Então, você acha que a internet ajudou você a espalhar sua mensagem, a divulgar o seu trabalho? Sim, a internet ela ajudou muito, né? Nós utilizamos muito nesse período de pré-campanha e campanha, porque a pandemia foi quem abriu essa possibilidade, deixou esse mundo mais disponível, que é o mundo das redes sociais, as lives, e me ajudou muito, porque eu tive a oportunidade de quebrar o partidarismo. Eu tive a oportunidade, Nonato, nas lives que a gente fez, na TV Espaço da Comunidade, eu tive a oportunidade de conversar com o Capitão Horizonte, que era candidato a prefeito. Eu conversei com o prefeito de Vaza Alegre numa live, conversei com o ex-prefeito Joãozinho, ex-prefeito Vanderlei. Enfim, eu tive a oportunidade de conversar com várias pessoas de vários segmentos, entendeu? Vários segmentos. Então, quebrou um pouco essa questão do partidarismo. Eu mostrei que era um espaço para todos e que é dessa forma que eu busco fazer esse mandato na Câmara Municipal. Nonato, eu nunca fiz nada para ninguém, nunca, nesses 4 anos, perguntando em quem você votou ou dizendo, vote em mim daqui a tanto tempo. Nunca, eu nunca fiz isso. Eu acredito que depois que o candidato ele é eleito, ele tem que servir para toda a população, indiferente de ser o prefeito municipal ou de ser um vereador. Não existe vereador por bairro, não existe vereador por distrito. Existem vereadores do município de Vaza Alegre. São 13 vereadores para atender toda a população vazalegrense. É um prefeito e um vice para atender toda a população vazalegrense. Então eu busquei fazer um mandato aberto para todos, né, e todas, sem distinção, sempre ouvindo, sempre buscar garantir o direito, sem nunca perguntar em quem votou ou pedindo voto depois de fazer ali a prestação de algum serviço. Como é que você avalia, então, essa campanha eleitoral, nesse pleito eleitoral? 3 candidatos a prefeito, 50 e tantos candidatos a vereador, vereador sem coligação, apenas a majoritário, muitos candidatos no mesmo partido, enfim, isso complicou muito a busca pelo voto. Como é que estava a cabeça do eleitor no corpo a corpo? O que o eleitor dizia para você? O que você sentia assim, rejeição, aceitação? Não de você, mas em relação à classe política. Como é que você enxerga toda essa campanha? Vamos começar aqui no executivo, né? Prefeito Helder, reeleito, né? É merecedor da reeleição, Nonato. Por quê? Primeiro, existe uma infraestrutura, uma estrutura que eu acho até um pouco desleal na política, né? Quem vai para a reeleição sai dezenas de passos à frente, mas a nossa legislação permite, né? Então é justo. Mas eu acredito que a legislação deveria mudar. Mas, enfim, foi merecedor, tem uma estrutura muito grande, tem um grupo muito grande apoiando, tem várias pessoas para ajudar, tem toda a máquina pública que já tem ali já um esqueleto todo montado, é muito fácil chegar em todos os lugares, né? Então,
é merecedor por essa organização, porque poderia muito bem também ser prefeito e não ser reeleito, porque se não souber também organizar não adianta de nada. Então, soube organizar, soube utilizar bem o que a municipalidade lhe ofereceu, né? Vem fazendo uma gestão equilibrada dentro do modelo de gestão que acredita, que eu não acho que é o ideal, mas dentro do modelo de gestão que o prefeito acredita, ele vem fazendo aquilo que ele acha que é possível, vem trabalhando. Então, foi eleito merecedor. Aí vem o Capitão Horizonte, guerreiro, um desbravador, para poder trazer uma via alternativa em Vaz Alegre. Tem que ter muita coragem, porque a gente sabe que não é fácil, a gente sabe que não vai obter êxito de ser eleito de cara, a gente sabe que é uma semente que está sendo plantada, precisa ser regada, precisa ser cultivada para algum dia surtir o efeito que tanto se espera, né? Mas eu vejo o Capitão Horizonte como um grande exemplo para a nossa política, de que precisamos sim sair um pouco do tradicional e abrir outras frentes de debate dentro do nosso município. E que venha nas próximas eleições 2, 3, 4, 5 candidatos, quanto mais melhor, para poder melhorar a nossa democracia, o diálogo entre as pessoas. Aí vamos falar do grupo que eu participo, que é a oposição. Primeiro, parabenizar o Ribamar e o Jefim, né, que foram grandes companheiros, que se colocaram à disposição. Porém, Nonato, a política se faz de ciclos. O ciclo da política dura 4 anos. E a oposição de Vaz Alegre, que aqui eu faço parte, tem falhado muito nisso aí. Tem falhado muito. Não se faz política querendo construir um debate em 3 meses. Está encerrando agora um mandato, nós vamos encerrar um ciclo em dezembro. Dezembro de 2020, encerra-se um ciclo. Vai começar um outro ciclo, são 4 anos. A oposição de Vaz Alegre, a qual eu faço parte, não me considero uma liderança do grupo, não. Me considero um dos membros. Mas eu acredito que os grandes líderes desse grupo, eles têm que sentar com muita humildade e perceber que vai se abrir um novo período de 4 anos. É preciso avaliar o processo eleitoral que passou, ver os pontos positivos, ver os pontos negativos e fazer um planejamento para 4 anos. Quais são as nossas metas para o primeiro ano, para o segundo, para o terceiro e para o 4? Presença constante nas comunidades, nas bases, nas lideranças. Sentir o sofrimento das pessoas, estar junto com elas e buscar a resolução dos problemas, quer seja na saúde, na educação, na infraestrutura ou na busca de recursos públicos. Aí sim, a oposição de Vaz Alegre, a qual eu faço parte, vai chegar dentro de um processo eleitoral com uma possibilidade de debate e de disputa mais equilibrado. Agora, da forma que vem se dando esse processo, é você chegar numa eleição já com 50 passos atrás. Mas não porque o processo está sendo injusto. É porque o grupo está sendo injusto consigo mesmo em não querer fazer o que tem que ser feito, né? Eu disse aqui, você já tem um prefeito municipal na reeleição, que já tem um monte de vantagem automática ali. Aí você pode chegar ali melhor, vai chegar com um monte de passo para trás? Então, assim, é preciso fazer essa autocrítica, e eu estou fazendo aqui porque eu quero ser sincero com o cidadão que está me escutando nessa live, e eu queria muito que o grupo tivesse esse entendimento e fizesse essa autocrítica e esse planejamento. Como eu não sou líder de grupo, né? Só sou um cidadão vazalegrense, esse trabalho eu vou fazer no mandato de vereador, Nonato. Eu vou sentar, eu vou avaliar como foi esses 4 anos, como foi a nossa eleição, e vou planejar aí com os amigos os próximos 4 anos do mandato de vereador, né? Então, eu queria muito isso no grupo como um geral, mas essa inquietação, ela surge de mim, eu já apresentei para outros, mas a iniciativa, ela não é a mim que cabe, né? Cabe a mim escutar o chamado, mas a iniciativa de tomar frente não cabe a mim. Então, aí eu falei do executivo, legislativo, né? Tivemos aí muitos candidatos a vereador, uma campanha bem disputada. Eu me sinto, Nonato, um guerreiro. Para mim, eu tirei o primeiro lugar, porque eu sei como foi a minha campanha. Os meus amigos, a minha equipe sabe como foi a nossa campanha, sabe as possibilidades que nós tivemos, que não foram tantas.
Como eu lhe disse, nós só tivemos santinho e panfleto. E coragem, disponibilidade para colocar o pé na estrada e correr os 4 cantos da Vaza Alegre. Então, para nós, foi como se tivesse tirado o primeiro lugar. Inclusive, você sabe que em Vaza Alegre existe uma coisa invisível. Eu digo invisível porque não sai na imprensa, não sai na imprensa de forma clara, né? Mas existe, que é a compra de voto. Existe em Vaza Alegre, existe, eu acredito que no Brasil todo. E nos bastidores teve um rapaz que chegou num dos nossos colaboradores depois da eleição e disse: vocês podem aí comemorar bastante, porque o que podia ser feito para tirar os votos do Michel foi feito, né? Porque na política é uma terra sem lei, Nonato. A eleição é um mundo sem lei, sem regra. Os bastidores só vence o mais forte. E para ser forte, existem vários fatores. Tem gente que depende do dinheiro para ser forte, tem gente que depende do trabalho prestado para ser forte, tem gente que depende de muitos apoios para ser forte. Existem vários fatores. Tem gente que tem todos os fatores, tem gente que só tem um, só tem dois. Então, para nós, sair desse processo eleitoral vitorioso foi como tirar o primeiro lugar. Eram muitos candidatos. Eu vejo que nessa eleição foi algumas pessoas que sempre teve o sonho de ser candidato, alimentaram o sonho nessas pessoas e colocaram ela dentro do processo eleitoral, mas não com aquele sentimento de eu quero ver essa pessoa eleita, mas com o sentimento de vamos somar voto. Então, assim, quando a pessoa está indo consciente, não, eu estou indo para somar voto, eu não sei se eu vou ser eleito, é difícil. Uma coisa é a pessoa ir consciente. Agora, uma pessoa ir para dentro de um processo de forma como se estivesse sendo usada, eu acho isso muito injusto. E eu vi que muitas pessoas que tinham esse sonho de muitos anos atrás tiveram a oportunidade de colocar o nome, mas não tiveram as condições e as oportunidades para realmente conseguir chegar lá. Então eu acho que isso não é legal com ninguém, eu não gostaria que isso fosse feito comigo. Mas eu vejo que foi um processo muito bacana, né? Pelo menos opção as pessoas tiveram. E a democracia é isso, é ter muitos candidatos e a oportunidade do cidadão escolher. Então o nosso cardápio de candidatos foi grande. Teve candidato para todos os gostos. O cidadão vazalegrense não pode reclamar. Mas que foi um processo difícil, que foi um processo bem apertado, bem complicado, foi, né? Inclusive, quando o prefeito ligava para me parabenizar, ele falava assim que quem conseguiu sobreviver, quem conseguiu sair fora, pode dizer que se garante mesmo, porque foi um processo difícil. E, de fato, foi um processo difícil, um processo muito disputado, mas tudo isso, Nonato, me trouxe uma informação que eu precisava. Eu queria saber qual foi o significado do meu trabalho nesses 4 anos para Vaza Alegre. Eu precisava saber, né? Eu precisava ir para essa eleição, para mim saber se o trabalho prestado ele significa realmente, se tem um significado, se tem um feedback, se tem um retorno. E essa eleição me trouxe isso, né? Me trouxe muitos amigos que vieram se hermanar a mim, que vieram me abraçar, que vieram abraçar essa campanha. Então isso para mim foi bom. Se meus amigos chegaram junto, é porque eles se sentem representados, eu fiz o dever de casa direitinho. Tirar esses 941 votos, que é muito voto, entendeu? Para mim é muito, muito voto mesmo. Não é brinquedo tirar desse tanto de voto. Então, esse resultado para mim mostrou que o trabalho que foi feito esses 4 anos, que muita gente chamou, Michel é besta, ajudar a instituição, Michel é sem noção, manter um escritório para atender o povo, Michel fica correndo, defendendo o povo, fazendo vídeo, isso é tudo besteira. Pronto, pois essa eleição, ela veio para confirmar para mim que vale a pena sim estar do lado das pessoas, lutar pelas pessoas e brigar por uma sociedade mais justa, mais digna, mais fraterna, mais igualitária. Esse resultado ele foi muito bom para confirmar o trabalho desses 4 anos. E eu estou falando isso, Nonato, é porque às vezes a gente foca muito no negativo. Michel deveria, pelo trabalho que fez, tirar 1.500 votos. Né? Não, para mim foi bom, foi ótimo tirar 941, porque eu sei qual foi o custo desses votos. Né? Foi muito trabalho. Às vezes você foca muito naquela pessoa que pede 1 milheiro de tijolo, mas esquece de focar naquela pessoa que olha nos seus olhos e diz, eu acho tão bonito quando você fala na câmara, eu paro de fazer o que eu estou fazendo para poder lhe escutar falando. Então a gente precisa sim
se voltar mais para o positivo, mais para as pessoas que agregam, que ajudam, e esquecer um pouquinho a negatividade, que infelizmente na campanha política o que impera muito é a negatividade, é muita discussão sem sentido, sem produtividade. Eu acho que a gente tem que isolar um pouco isso e focar realmente naquilo que faz com que a política seja diferente, né? Faz com que a política se volte verdadeiramente para o povo. Nos seus projetos aí, o que vai continuar no segundo mandato? O projeto Espaço da Comunidade continua, o Parlamentar Cidadão continua, a questão da... qual é o outro que a gente falou? Do Espaço da Comunidade que eu falei, né? Enfim, o que você vai levar para o segundo mandato aí? Nonato, a nossa intenção para esse segundo mandato, né? Vou contextualizar aqui a resposta. Eu passei mais ou menos uns 3 anos desse primeiro mandato em diálogo permanente com Dona Lolanda. Dona Lolanda, a viúva de Dr. José Irã Costa. E a minha intenção era, no mandato ainda, implantar em Vaze Alegre uma casa de apoio para idosos. Por que, Michael, isso? Porque eu já tive a oportunidade de rodar Vaze Alegre em campanhas políticas, como conselheiro tutelar, como vicentino, várias vezes. E é muito comum, Nonato, idosos abandonados dentro do seio da própria família. Não está abandonado no meio da rua, mas está dentro de casa abandonado. Não tem um banho da forma que deveria ter, não tem uma alimentação adequada, não tem um banho de sol, não tem ninguém para conversar. É um abandono dentro do lar. E isso sempre me doeu muito. Me doeu muito mesmo. E eu vejo que a sociedade, ela aceita isso de forma muito pacífica. Ninguém fala nada, poucas pessoas se incomodam com essa atitude, com esse fato que acontece. Então, no primeiro mandato, não era proposta minha do primeiro mandato, mas eu tive a oportunidade de ir com uma equipe para Cajazeiras, conhecer uma casa de apoio para idosos. Quando eu cheguei, o primeiro gargalo era um local adequado. Foi quando eu comecei a dialogar com Dona Lolanda, passei entre 2 anos e meio a 3 anos para conseguir chegar num denominador comum com ela e ela falar, não, Michael, a gente acredita e vocês querem fazer realmente o bem, ajudar o próximo. Aí nós marcamos uma reunião, fizemos uma assembleia, reativamos a associação Santa Maria, que é a associação que tocava o hospital, e um grupo de pessoas assumiram aquele espaço, né? Hoje temos como presidente a doutora Ana Cláudia Guimarães. Nós assumimos, limpamos lá o Santa Maria todo, fechamos as portas, estavam abertas, ligamos a energia, e quando nós íamos fazer as campanhas para a reforma, começou a pandemia. Aí nós tivemos a oportunidade de entrar em diálogo com a gestão municipal e alugar aquele espaço para a prefeitura para ser o centro lá de combate à Covid. O município reformou o bloco 1 e 2, isso foi descontado esse valor no primeiro e segundo mês de aluguel, depois entrou um recurso na associação dos demais aluguéis, né? E agora o município vai entregar aquele espaço. Qual é a nossa ideia, né? O que a gente vai trabalhar juntamente com a direção do Santa Maria? Pegar o primeiro bloco, transformar num centro administrativo, alugar salas a baixo custo, né? Preço popular para advogado, para dentista. E com o que a gente conseguir arrecadar de valores financeiros com o recurso do primeiro bloco, a gente manter o projeto social no segundo bloco, que é a Casa de Apoio para Idosos. É algo que está fixo na nossa mente, que é implantar uma casa de apoio para idosos vítimas de violência familiar em Vaze Alegre, para acolher idosos de Vaze Alegre e das cidades circunvizinhas. Esses idosos, eles vão entrar lá pela justiça. Ah, Michael, tem um idoso lá que estão pegando o dinheiro dele, ele está maltratado. Pois vai denunciar no Ministério Público. O Ministério Público vai acionar o órgão competente, vai ser feita uma visita, um relatório, e o Ministério Público vai mandar para a Casa de Apoio para Idosos. Então vai entrar e sair via justiça. Por que isso, Nonato? Para que a família não vá deixar o idoso lá cheio de empréstimo e depois, quando acabar o empréstimo no cartão dele, o idoso vai lá buscar o idoso para poder maltratar, fazer mais empréstimo e depois devolver. Isso já foi uma experiência nossa lá em Cajazeiras, na Casa de Apoio para Idosos lá de Cajazeiras. Então, esse espaço da Casa de Apoio para Idosos vai acolher também projetos sociais.
como o movimento de mulheres de Vaza Alegre, o movimento de juventude, vai acolher os projetos sociais que estão no espaço da comunidade, que é lá no meu espaço, como aula de violão, como canto, enfim, tudo isso vai ser somado dentro da Associação Beneficente e Cultural Santa Maria. Aí lá no centro administrativo, que eu lhe falei, que vai ter as salas para alugar, eu vou locar uma sala lá. Então eu pretendo o quê? Fechar o meu escritório, que é na Praça da Bandeira, fechar o espaço da comunidade, e eu vou ter uma sala lá no centro administrativo para poder atender as pessoas, e vou estar mais próximo da Casa de Apoio para Idosos, onde eu vou também ser uma das pessoas que vai ser um braço forte, e é uma forma de ajudar, de colocar dinheiro na instituição. A internet que hoje eu utilizo no meu espaço, lá vai servir também para a instituição. A pessoa que me ajuda no espaço vai servir para ajudar a instituição. É uma forma da gente ajudar mais a esse projeto para que ele possa de fato acontecer e se tornar uma realidade em Vaza Alegre. Então, esse é o projeto principal para esses próximos 4 anos de Michael como vereador. O principal, projeto social. Agora, a minha atuação nas comunidades, dialogando com as pessoas, defendendo os trabalhadores e trabalhadoras rurais, né, o qual eu também sou diretor do Sindicato dos Trabalhadores. Essa pauta vai estar presente na Câmara constantemente. Nós vamos ter a pauta popular, vamos atender as pessoas, vamos desenvolver programas onde eu esteja presente dentro das comunidades e dialogando com o povo. Isso tudo vai acontecer normalmente. Mas dentro da área social, os nossos projetos vão para dentro da Associação Beneficente e Cultural Santa Maria, onde nós queremos somar forças para implantar a Casa de Apoio para Idosos vítimas de violência no município de Vaza Alegre e nas cidades vizinhas. E desde já eu queria dizer, a Associação Beneficente e Cultural é uma associação que é aberta para todos. Ela não é uma associação do partido A ou do partido B, né? Ela tem lá dentro políticos contribuindo, mas ela não é política, ela não é uma associação do partido A ou do partido B, né? Então está aberta para qualquer pessoa participar. Nós temos um grupo no WhatsApp da Associação Santa Maria, as pessoas podem solicitar, que serão inseridas nos grupos e poderão ter a oportunidade de participar. Nós queremos, Nonato, muito em breve trazer um curso de cuidador de idosos, né? Até porque lá na Casa de Apoio para Idosos nós teremos, o trabalho será voluntário, até porque a renda de lá vai ser o quê? Sócios, contribuintes. Nós vamos fazer uma parceria com a Justiça para que a Justiça possa mandar para lá algumas questões de multas, de contribuições por infrações, e a regra, né, de toda Casa de Apoio para Idoso, o benefício do próprio idoso, uma parte é destinada para lá. E a gente sabe que são muitas despesas, isso é uma experiência que nós vivenciamos lá em Cajazeiras. Tem alimentação, é fralda, é medicamento, enfim, é uma luta que poucos têm coragem de enfrentar, porque dá muito mais dor de cabeça do que, vamos se dizer, benefício próprio, vamos se dizer assim. É uma coisa que nem todo mundo quer, mas eu acredito que é uma batalha que precisa existir no município, até porque todos nós temos que ter consciência que, dando tudo certo, um dia todo mundo vai ser idoso, né? E poderá ter o cuidado de alguém ou não ter o cuidado de alguém. Então, nada mais justo do que nós termos um local para cuidar dessas pessoas que tanto contribuíram com a sociedade. Então, em tese, esse é mais ou menos aí o esboço do que a gente pretende trabalhar nos próximos 4 anos aí. E queria convidar a toda a sociedade vazalegrense, a todos os atuais e próximos colegas de Câmara Municipal, a se unir à Associação Beneficente e Cultural Santa Maria, para que a gente possa implementar esse trabalho, essa missão aqui no município de Vaza Alegre. Muito bem, pessoal. Estamos conversando com o Michael Martins e eu quero perguntar para ele agora sobre a questão da Câmara desse novo mandato. Sai Zé Batista, sai professor Dedê, sai o Ribamar porque concorreu à prefeitura, né? E permanecem você, o Pedro Pitu, entra o Luiz do Conselho e permanece o Marcelo Fletson, né? Exato. Como é que você quer, então, como é que você espera na sua cabeça que essa bancada se comporte? Porque essa bancada que está saindo agora, a parte dela, enfim, foi bem unida durante esses 4 anos de mandato, né? Esteve sempre junto, unida naqueles projetos, naquelas decisões. Você espera que haja também essa unidade no próximo mandato em relação aos seus colegas que permanecem e aquele que entra?
Espero sim, Nonato. Eu acredito que essa bancada sim continuará unida, porém cada um respeitando a forma de cada vereador trabalhar, né? Tem aquele vereador que é mais incisivo, tem aquele vereador que é mais conciliador, tem aquele que gosta mais de trabalhar a questão de leis, tem aquele que gosta mais de trazer o clamor social, tem aquele que gosta mais de fiscalização ali, enfim, cada um com sua característica. Ninguém pode impor uma forma de atuar para ninguém. Então eu não tenho dúvida que nós vamos continuar nessa unidade, mas claro, cada um respeitando a forma de cada um legislar. E da bancada de situação, o que você espera de compromisso de comportamento? Porque houve muito embate, do parlamento isso mesmo, da atividade, né, os embates que há de vez em quando, alguns dos vereadores com quem, por exemplo, você debateu bastante continuam também na Câmara. O que você espera então dessa bancada que teve um pouco de renovação da situação? Nonato, eu espero muito uma bancada produtiva, né, com relação à situação, que a gente possa ter debates verdadeiramente, troca de ideias, um trabalho de parceria. Eu espero muito isso, até porque o resultado dessa minha eleição, para mim, ela vai me orientar muito nesse segundo mandato, né? Vai me orientar muito nesse segundo mandato. Eu particularmente acho que tem algumas posturas que não somam numa Câmara Municipal, né? Eu acho que às vezes você vê eu acho que tudo tem que ser dosado, tudo tem que ser na medida certa. Eu acho que ninguém é dono da verdade. A gente tem que sentar mais, dialogar mais. A Câmara Municipal tem que ter uma agenda dela. A Câmara Municipal ela não pode ser puxada pelo Poder Executivo. São poderes independentes. O Poder Executivo, o prefeito tem a sua agenda, tem o seu planejamento, tem o seu trabalho. O Poder Legislativo também tem que ter sua agenda, o seu trabalho, os seus projetos. Os vereadores têm que assumir um protagonismo. E eu espero muito isso. Eu espero que a Câmara Municipal tenha o seu trabalho independente. A Câmara Municipal pode ter uma ouvidoria ali na própria Câmara, a Câmara Municipal pode ter uma biblioteca na própria Câmara Municipal, a Câmara Municipal pode ter um projeto onde os alunos que sejam destaques, eles possam ter uma presença ali em cada reunião da Câmara, possam usar da tribuna. Enfim, a gente tem que trazer mais dinâmica para o Poder Legislativo, tem que fazer o Poder Legislativo ser mais produtivo, estar mais presente na comunidade, mais próximo das pessoas. Então, assim, eu não queria participar de um segundo mandato com uma Câmara dividida apenas pelo partidarismo vazio, mas eu queria uma Câmara onde estivesse se unida pelo trabalho legislativo, não unida pela situação ou unida pela oposição. Que cada um tenha as suas bancadas, que cada um tenha as suas falas fortalecendo situação ou oposição, mas que a gente também tenha ali um trabalho legislativo onde possa unir, congregar todos os vereadores e mostrar o trabalho, né? Mostrar o trabalho, mostrar para que veio, trazer alternativas para que a nossa sociedade realmente possa se sentir inserida dentro da Casa do Povo, que é a Câmara Municipal. Isso é uma incógnita, né? O que acontece que há esse distanciamento tão grande entre representantes e representados, né? Ou seja, Câmara e povo. A gente percebe que as pessoas, de fato, há essa aproximação aqui e ali, principalmente quando assuntos são discutidos com maior força, com mais veemência, e toma conta da mídia, aí o pessoal volta a atenção para lá, e depois todo mundo volta para a sua vida normal e deixa o legislativo lá, né? A gente percebeu muitas tentativas aí de reaproximar, mudando o horário de sessão, TV Câmara, enfim, mas ainda há um certo abismo entre representantes e representados, não é? Existe esse abismo, e esse abismo se dá também porque muitos vereadores não sabem qual é o papel do vereador, como muitos cidadãos não sabem qual é o papel do vereador, né? Então, não tem como você gostar daquilo que você não conhece. Você tem que conhecer para você gostar, para você se interessar. Mas essa nova legislatura, essa nova equipe, essa nova composição da Câmara tem tudo para estar mais próximo das pessoas, Nonato. Hoje, para a próxima legislatura, cada vereador vai ter um gabinete na Câmara. Olha que bacana. Cada vereador vai ter o seu gabinete na Câmara Municipal. Então, assim, não existe motivo. Existe lá o espaço físico, muito bom, por sinal. Cada vereador com seu gabinete. Por que não? Que foi uma conquista dessa legislatura. Isso. Por que não estar mais próximo do povo?
né? Agora nós precisamos de uma mudança estrutural. É por isso que eu lhe digo que tem algumas coisas que eu não comungo com o modelo de gestão daqui de Vaza Alegre. Por que a gente não poderia inserir mais esse debate sobre cidadania dentro das escolas? Por que a gente não poderia dar oportunidade para que os jovens, para que os adultos conhecessem mais, aprendessem mais sobre cidadania, sobre o que é um poder executivo, sobre o que é um poder legislativo, sobre o que é um poder judiciário? Nonato, infelizmente, nós temos uma geração de jovens que estão terminando o ensino médio e não sabem o que é um vereador. Não sabe qual é o papel de um vereador. Mas sabe tudo que é Free Fry. Free Fry Verdade. Então, assim, não sei nem o nome, né? O nome é assim. Então, assim, tá aí, sabe? A gente precisa o quê? Inserir dentro da grade curricular. A gente precisa aproximar mais o povo, para o povo conhecer, para o povo poder... O Brasil, Nonato, é o país que tem o maior conjunto de leis. A gente tem lei para tudo. Tem lei para criança, para idoso, para consumidor, para trânsito. O que justifica, num país que tem tantas leis, as pessoas conhecerem tão pouco sobre leis e se apoderarem tão pouco das leis? Então está faltando o quê? Conhecimento. Está faltando inserir isso mais dentro do cotidiano das pessoas. E eu acho que a Câmara Municipal, essa nova composição da Câmara, pode sim fazer isso, pode estar mais presente dentro da sociedade, para que a sociedade esteja mais presente dentro do Poder Legislativo. Até porque, eu sempre digo, a responsabilidade dos vereadores de Vaza Alegre é grande, porque a sede do Poder Legislativo é dentro de um dos bairros mais carentes da nossa cidade, que é o bairro Riachim, que é o bairro que eu moro, né? Um bairro que tem muita violência, tem droga, tem prostituição, um bairro onde tem esgoto a céu aberto. Então, assim, isso aumenta muito a responsabilidade dos vereadores, porque não tem como a gente fazer reunião toda quarta-feira dentro de um espaço onde, para a gente chegar até a Câmara, a gente se depara com tanta injustiça, Então, isso tem que levar, sim, os vereadores a uma reflexão maior, para tentar transformar aquele espaço onde está presente a sede do Poder Legislativo e, consequentemente, os demais bairros e distritos do município. Aqui, quando você for ver aqui nos comentários depois, né, você vai perceber que tem um monte de gente falando de Wilson Spockel, né, perguntando para você, inclusive, tem um aqui perguntando qual é a importância dessa participação do Wilson, né, nessa campanha que acabou colaborando com a sua volta para a Câmara. E se parece que aqui há um sentimento, uma cobrança de alguma coisa de gratidão em respeito a ele, em torno dele. Existe isso? Inclusive, já me falaram que um vereador ou outro vai pedir licença para que ele passe um mês na Câmara. Eu não sei se essa história é verdade. Esclarece para a gente aí. Nonato, eu às vezes acho que quando as pessoas, muita gente coloca isso, eu até vejo às vezes como se torna uma espécie de preconceito. O Wilson é um cidadão como qualquer outro vaza-alegrense. Como qualquer outro. O Wilson é um cidadão que terminou seus estudos, é um cidadão que tinha o objetivo de ser candidato a vereador e que foi candidato a vereador como qualquer um outro cidadão. Eu não sei, assim, às vezes as pessoas colocam e eu vejo que acaba sendo uma forma de preconceito. Né? O Wilson não foi eleito, assim como o vereador Zé Batista não foi, a vereadora Dedê e outros candidatos. Né? A votação de Wilson foi importante? Foi sim. A votação de todos os candidatos foram importante. Até como lá, será que alguém já se parou para pensar também? E na outra coligação? Né? Na outra coligação. Será que as pessoas pararam para pensar também como que foi lá a votação? Qual foi o candidato que entrou por último? Então, assim, às vezes eu vejo até como uma forma de preconceito, como se fosse um candidato que fosse um extraterrestre, alguém de outro planeta que não pudesse ser candidato. Então, o Wilson, ele gozou dos seus direitos constitucionais, o direito que qualquer cidadão tem de ser candidato. A votação dele é importante? É sim. Foi importante todas as votações que compuseram um número que elegeu 4 vereadores na oposição. Né? Então, assim, eu falar que a votação de Wilson é a única votação importante, eu estou sendo injusto. Todas as votações foram importantes. Né? Com relação a Wilson assumir, que ele é o primeiro suplente, existe essa possibilidade? Existe. Né? Luiz já se colocou disponível para poder tirar uma licença para o Wilson assumir. Eu já me coloquei disponível para tirar uma licença para o Wilson também ter a oportunidade de conhecer o ambiente legislativo.
Eu já tive a oportunidade de tratar com ele pessoalmente isso. E o mesmo disse que não tinha interesse, que não tinha pretensão. Disse que a candidatura dele, né, na realidade, foi para que as pessoas pudessem perceber, para que as pessoas pudessem valorizar. Então, assim, a gente tem escutado muitas coisas nos últimos tempos, nas últimas semanas, e às vezes eu vejo como uma forma acaba sendo uma espécie de preconceito, né? Uma espécie de preconceito. Eu queria dizer que qualquer cidadão vazalegrense pode sim ser candidato, né? E o Wilson está de parabéns. Está de parabéns porque tirou uma votação expressiva, fez uma campanha simples, uma campanha muito humilde, com pouquíssimas possibilidades. E isso é motivo de muita honra para nós que fazemos parte da mesma coligação que o Wilson. E eu não tenho dúvidas, Nonato. Se a população aprovou a forma de Wilson fazer campanha, na próxima eleição ele vai ser eleito. Se as pessoas aprovaram, se gostaram, na próxima eleição ele será eleito. Então, assim, a gente vê com muito carinho todos os nossos candidatos, cada um com a sua história, cada um com o seu legado, cada um com a sua contribuição. Atrás desses 4 candidatos que foram eleitos, existem muitos outros, né? Eu acabei até sendo injusto porque eu citei o nome de alguns aqui, mas atrás desses 4 candidatos existem muitos outros candidatos que foram candidatos a vereador e que a votação somou para poder eleger esses 4. Para você ter noção, eu posso até tirar aqui a dúvida aqui, eu acredito que nenhum candidato da oposição fez o coeficiente. Teve algum que fez? Nenhum. Nenhum. Aliás, de nenhum partido em Vazalegre, né? Pra você ter noção, Nonato, para que as pessoas que estão em casa possam compreender qual era o coeficiente? O coeficiente para que um vereador fosse eleito sem precisar de ninguém era 1.815 votos. É verdade, muito alto. Para um vereador falar assim, eu sou eleito e não precisei de ninguém, ele precisava tirar 1.815 votos. Você sabe quantos em Vazalegre atingiu esse nível? Nenhum. Né? Nenhum. Mas então, próximo foi 1.300 e alguma isso, coisa. Nenhum candidato foi eleito sem precisar dos demais candidatos da coligação. Nenhum. Então, assim, eu não vou citar o nome dos partidos para mim não esquecer nenhum aqui, mas todos eles precisou ter a soma de votos, né? Deixa eu citar um aqui, citar o DEM, a doutora Luciana. Se ela tivesse sido candidata sozinha, ela foi a campeã de votos dessa eleição, ela tirou quase 1.400 votos, né? Ela foi a campeã de votos, com quase 1.400. Mas, se lá no partido dela não tivesse, por exemplo, o Nonato Souza como candidato, ela não teria sido eleita. Com 1.400 votos, ela não teria sido eleita. Então, estou colocando isso para que as pessoas compreendam como se dá o processo político, para que as pessoas compreendam como se dá o processo da coligação, do processo da soma de votos. Nenhum candidato a vereador em Vazalegre, dos que foram eleitos, dos que tiraram mais votos aos que tiraram menos votos, conseguiram chegar na Câmara Municipal sem o apoio dos demais. Então, eu sou muito grato, sim, a todos os candidatos da minha coligação que foram importantíssimos para que a gente pudesse chegar lá, com Luiz do Conselho, com Marcelo Fledson, com Pedro Bitu e com Michael Martins. E a maior recompensa e gratidão que eu posso dar para o povo de Vazalegre é ser digno, ser honesto e representar verdadeiramente as pessoas lá na Câmara Municipal. Muito bem, pessoal. Deixa eu mandar um abraço aqui. Deixa eu ver onde é que estamos aqui. Peraí. Sempre me confundo aqui nesta hora. Pronto. Deixa eu só falar aqui. Melhore a sua qualidade de vida. Fisioterapia domiciliar, atendimento para adultos e idosos nas áreas saúde do idoso, neurológico, reumatológico, traumato ortopédico, alívio da dor, ventosa terapia, agulhamento a seco, bandagem elástica. É só você fazer, agendar sua avaliação, tá? Pelo WhatsApp 889-96960361. Você fala com o fisioterapeuta Wellington Souza, tá? Lá no Instagram, Fisio Wellington Souza. Melhore a sua qualidade de vida. Michael, o que significa para você esses 941 votos que
levaram você de volta a um novo mandato. Que significado eles têm para você nessa sua caminhada até aqui? E que tipo de compromisso você faz com, não apenas com esses 940 eleitores que apertaram a urna e seu número, o nome de Michel Martins, para voltar à Câmara? Que compromisso você tem com a população de Vazia Alegre nesse segundo mandato? Nonato, primeiramente, eu fico muito emocionado. Eu estou aqui em Vazia Alegre faz 17 anos e todo mundo sabe a minha história, né? Quando eu cheguei aqui em Vazia Alegre, eu vinha lá das bandas da Minas Gerais. Eu sou filho de uma mineira e de um cearense. E quando eu vim para Vazia Alegre, há 17 anos atrás, eu vim porque eu era um jovem muito rebelde e até então eu morava numa instituição de menores, né? Todo mundo sabe da minha história, que eu já contei para todo mundo, nunca escondi. Então, chegando aqui, eu decidi realmente a ser uma pessoa melhor. E foi como me engajei nos vicentinos, e fui trabalhando na sociedade, ajudando o próximo, sindicato, recebi o título de cidadão vazialegrense, e cada vez mais prestando serviço ao povo de Vazia Alegre. Então, ser acolhido por esse povo, ser eleito vereador, representante do povo de Vazia Alegre pela segunda vez, para mim significa muito. Eu me sinto muito feliz, muito agradecido e muito preocupado, Nonato. Sabe por que eu me sinto preocupado? Porque eu nunca assumi nada de faz de conta na minha vida. Nunca. Eu sempre busquei fazer tudo com muita dedicação, com muito zelo, com muito amor, com muita justiça. Tudo. Todas as missões que me foram confiadas até hoje, eu busquei fazer com todo o carinho do mundo. No domingo da eleição, antes do meu dia, quando eu chegava em casa, eu conversando com uma amiga pelo WhatsApp, e eu chorava, sabe? Eu cheguei em casa, fiquei parado lá dentro do carro, e eu chorava como uma criança, e as lágrimas corriam nos meus olhos, e eu chorava muito, muito. Eu conversava com uma amiga que é religiosa, também é cristã, e até que minha esposa viu que o carro estava aberto, ela foi, abriu a porta da casa, né, da frente, e eu já estava me organizando para sair do carro, e ela, o que está chorando? Eu disse, não, nada não. E eu chorava, Nonato, eu não chorava com medo de não ser eleito. Não era isso. Eu não estava chorando com medo de não ser eleito vereador. Mas eu estava chorando, Nonato, era preocupado com um segundo mandato. Porque é uma missão, Nonato. Estar na política, sendo cristão, é muito difícil, porque o olhar é diferente. Eu não consigo ter o olhar só do político. Eu não consigo ter o olhar principalmente do político tradicional de Vazia Alegre. Até porque eu sou cidadão vazialegrense, mas eu não nasci aqui. Eu não vim dessas tradicionalidades políticas. Então, o meu olhar na Câmara Municipal é um olhar muito diferente. Eu não consigo ver a injustiça e não falar. Eu não consigo não ir na Secretaria de Saúde e correr atrás do exame, do remédio. Eu não consigo ver a pessoa com fome e não correr atrás do alimento. Então, ser cristão e estar na política é um fardo 10 vezes mais pesado. Eu não estou falando que eu sou santo, eu não estou falando que eu sou melhor do que ninguém. Eu estou falando que eu sou um ser humano que tenho esse olhar de humanidade sobre as pessoas. Então eu chorava preocupado e pedindo forças a Deus para Ele me guiar, para Ele me ensinar, para Ele me mostrar como eu poderia fazer um segundo mandato sem ser injusto com ninguém, promovendo a justiça, promovendo a paz, a igualdade. Deus deu a oportunidade. Tirei 941 votos, num cenário extremamente difícil. Me batendo ali com pessoas que tinham condições financeiras gigantescas, que tinha quantidade de pessoas maiores trabalhando. Enfim, que tinha tudo 10 vezes mais. E eu fiz a campanha simples, porta a porta, com meu panfleto, com meu santinho, com a ajuda dos amigos. E Deus deu a oportunidade de estar mais uma vez na Câmara Municipal. Então eu trago um sentimento profundo de gratidão e de compromisso com o povo de Vazia Alegre. Vou buscar dar o melhor de mim. Vou criar alguns programas para esse segundo mandato. Vamos, com a ajuda de toda a população vazialegrense, implantar a casa de apoio para idosos. E o meu compromisso é estar sempre promovendo a justiça
e promovendo, sobretudo, a igualdade dentro da Câmara Municipal. Vou fazer um mandato, mais uma vez, com a cara do povo de Várzea Alegre, levando para lá o que o povo está sentindo, indiferente de ser o simpatizante do grupo do prefeito, ou do grupo da oposição, ou do grupo da via alternativa, enfim. Chegou próximo a mim, trazendo uma demanda, eu vou levar para a Câmara Municipal. Muito bem, pessoal. A gente conversou então com Michael Martins, reeleito aí, vereador, com 941 votos pelo Progressistas, a quem a gente agradece aí pela presença aqui no nosso estúdio, por compartilhar com a gente aí sua história, sua experiência e suas opiniões. Desejar para ele sucesso nessa nova empreitada aí, que eu acho que é sempre muito trabalho, muito difícil e, enfim, política é para quem tem sangue no olho, para quem tem coragem de fato, né? Então, obrigado, Michel, mais uma vez, pela sua participação aqui com a gente. Estamos sempre à disposição. Não desapareça e volte sempre. Fique à vontade aí para as suas considerações finais. Nonato, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui na TV Várzea Alegre, falando com o povo de Várzea Alegre. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estiveram compartilhando. Se você não compartilhou, ainda dá tempo de compartilhar essa live. Agradecer a todos que estiveram aí comentando. E eu quero dizer que nesse mandato vocês vão ter mais do que nunca um Michael paz e amor, né? Paz e amor. Esse primeiro mandato eu aprendi muito nesse primeiro mandato. Então vocês vão ter um Michael paz e amor. Para mim o palanque político acabou faz tempo. E nós vamos trabalhar e lutar e defender o povo de Várzea Alegre, buscar progresso, claro, sempre tendo um posicionamento. Faz parte da bancada de oposição, isso eu não pretendo mudar, até porque eu fui eleito nessa bancada, mas o Michael aqui é um Michael paz e amor, que quer sim trabalhar muito pelo povo de Várzea Alegre, ver progresso, ver as coisas acontecendo e não só conversa. A gente quer ver resultado, porque são os resultados que mudam a vida das pessoas. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Muito obrigado, Nonato. Estamos sempre à disposição lá no Espaço da Comunidade, Praça da Bandeira, número 2. Muito obrigado. Muito bem, pessoal. Agradecemos então a sua audiência, o seu prestígio aqui com a gente sempre. Obrigado, Michael. Obrigado ao amigo Joaquim Anderson que está aqui acompanhando. Obrigado a você que esteve com a gente. Compartilhe o vídeo, curta, deixe o seu comentário e ajude a divulgar o nosso conteúdo aí pelas redes sociais. Abraço grande e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê. A educação à distância da Unicesumar te aproxima. Te aproxima de quem você ama, porque você escolhe onde e como estudar. Te aproxima do seu diploma, porque tem mais de 60 graduações. Aproxima das oportunidades, porque te prepara para o mercado. Te aproxima das conquistas, porque entende e desenvolve o seu talento. É você, mais perto do seu sonho, com a melhor EAD do Brasil. Matricule-se! Thank you.